aqui. Vamos orar? Se você estiver aí, por favor, abaixe sua cabeça diante de Deus, para nós adorarmos o Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Vamos buscar a Deus em oração. Graças te rendemos, Senhor, por todas as bênçãos desse dia. Nós te louvamos também porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero colocar, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs que estão pedindo orações por sua família. Nós nos lembramos daqueles que estão sofrendo também. Pedimos, ó Deus, pela vida dos mais velhos de nossa igreja, Dona Cida, Dona Zenaide, Dona Lida, Dona Nadeja, seu Manolo. Nós pedimos também pelos nossos irmãos presbíteros e diáconos, ó Deus, suas esposas, suas famílias. Nos lembramos também dos demais irmãos, nos lembramos do seu Lilo. Nós pedimos por ele, ó Deus. Também oramos pela vida do pai da Samira, que não está bem. Pedimos, ó Deus, também pela sua mãe, a Ana Sônia. Pedimos também, Senhor, pelas famílias que estão de luto, Carlos, o Noel. Nós queremos saudar, ó Deus, a todos os nossos irmãos e pedir que o Senhor tenha cuidado de nós. Dá-nos a tua paz e o teu amor. Nessa noite nós possamos aprender com a tua palavra a como andar e como viver nesse mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero cantar com os irmãos. Eu espero que esteja transmitindo bem. Não posso acompanhar aqui se a transmissão está saindo boa ou não, mas eu espero que sim. E quero mais uma vez saudar os nossos irmãos na graça e no amor de Cristo. Boa noite, Neuza, Dona Zoa. Boa noite a todos e a todas. Então nós vamos adorar a Deus aqui com alguns cânticos. Eu quero começar com este hino. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor
e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Que a nossa vida seja uma vida de oração, irmãos. Eu quero cantar essa música de louvor a Deus com os irmãos. É um hino de uma canção que eu aprendi quando eu me converti, mas eu vou pegar aqui uma palheta. Cante louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, quando estiver contente ou triste, louve a Deus. Quando sentir que a dor existe, louve a Deus. Quando andando no caminho se sentir que está sozinho, dê a mão a Deus e vai. Vamos cantar mais uma vez. Cante louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, Quando estiver contente ou triste, louve a Deus. Quando sentir que a dor existe, louve a Deus. Quando andando no caminho se sentir que está sozinho, dê a mão a Deus e vai. Quero cantar uma canção, irmãos, que é do grupo Elo. Eu não estou com o piano e nem com o violão elétrico, mas quero cantar com os irmãos essa canção. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal. Amor não há, não, sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero um dia e assim espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde
onde lágrimas não rolarão. Fracassados dias maus e a vida em caos, jamais terei, pois num lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão. Por isso eu canto, aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Lá está o meu tesouro, lá onde não achou ouro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Amém. Meus irmãos, parece que no YouTube estou tendo problemas aqui. Eu espero que sejam problemas simples. Mas vamos buscar a Deus mais uma vez em oração. Quero convidar aos nossos irmãos para estarem buscando a Deus em oração, com fé, sempre alicerçados na graça e no amor de Cristo Jesus. Oremos. Pai querido, nós queremos pedir agora iluminação pelo Teu Espírito, para entender a Tua palavra. Senhor, por nós mesmos nós somos fracos e pecadores, mas o Teu Espírito pode nos ajudar. Dá-nos a Tua graça de entender a Tua palavra e compreender, Senhor, que somos peregrinos neste mundo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos e protege-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o nosso estudo hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23.
Atos, capítulo 23. Vamos ler a palavra de Deus. Estou tentando acertar aqui o YouTube, que parece que parou tudo. Não sei o que é, mas nós vamos tentar de novo. Eu estou gravando aqui, ninguém vai perder nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Parece que eu perdi a conexão com o YouTube. Os irmãos que estão assistindo devem estar perguntando o que aconteceu. Nós perdemos completamente a conexão aqui. Quando eu estou na igreja, é impossível fazer isso, mas já que eu estou aqui em casa, né? Então eu estou tentando aqui transmitir. Bom, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler Atos 23, dos versículos de 1 a 11, que servirão de base para a nossa meditação. Aqui, você deve estar vendo aí. Eu quero colocar algumas coisas para vocês. Primeiro, fitando Paulo os olhos no sinédrio, Paulo tinha sido preso pelos judeus e levado até o sinédrio. O sinédrio é um local onde você faz julgamentos teológicos, e os judeus é que comandam. Geralmente o sinédrio era composto naquela época de fariseus e saduceus, e tinha também alguns outros seitas, mas eles eram basicamente os principais. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo de uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus e contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal nenhum.
E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Meus amados irmãos, eu quero iniciar o nosso estudo nessa noite afirmando algumas coisas a respeito da conduta cristã. Nós somos brasileiros, eu sou brasileiro, eu não sou estrangeiro, estou na minha pátria, e debaixo da minha pátria eu estou sujeito a determinadas leis. Paulo era um cidadão de Roma, e debaixo de Roma ele estava sujeito a determinadas leis. Só existe desobediência na palavra de Deus quando as leis são injustas. E eu quero dizer a vocês que nós sempre devemos de obedecer às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus para o nosso bem. Quando nós nos deparamos com esse fato, é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela sempre nos orienta a termos uma conduta ilibada como cristãos que dão bom testemunho. É por isso que o meu título aí no estudo está cristão que não dá, ou cristãos que não dão, né? Me perdoem aí, faltou o S. Bom testemunho. E aí eu quero ler com vocês algumas coisas sobre 1 Pedro 2, de 11 a 17. Por que esse texto? Eu ampliei ali até o verso 17, para mostrar algumas coisas para os irmãos, que muitos crentes não estão nem aí com a conduta que têm. Eu digo isso porque é inconcebível cristão pegar em arma. Eu creio que isso é uma loucura da nossa época. Eu nunca vi isso na Bíblia. Aliás, as nossas lanças deveriam de ser colocadas para trabalho e não para matar os outros. Eu também não consigo entender cristãos que falam palavras chulas, palavras erradas, palavras feias. Ah, eu sou dono da minha boca. Não, não, agora a nossa boca pertence a Cristo. E Jesus, da sua boca nunca saiu nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra tola. Então a gente deve se esforçar para não fazer isso. Cristão também deve ter um bom exemplo, porque nos nossos dias, sinônimo de cristão é sinônimo de injustiça, de apoio às coisas erradas, apoio à maldade e à fake news, que são notícias falsas. E, infelizmente, o povo evangélico tem dado muito pouco testemunho do Cristo que morreu na cruz por pecadores como nós. Então, eu quero ler aqui com os irmãos as palavras do apóstolo Pedro, que estava escrevendo aos crentes que estavam vivendo naquele momento tão difícil de perseguição e de angústia, que mandavam matar pessoas, mas eles não revidavam. Aliás, os cristãos daquela época eram conhecidos. Que povo é esse que recolhe até os cadáveres dos inimigos? Porque eles iam lá, os cristãos pegavam os cadáveres que ficavam e eles mesmo enterravam essas pessoas com dignidade. Nós estamos vivendo uma época em que o nome de Cristo tem sido difamado por muitas pessoas que se dizem cristãs e não são. É verdade que há perseguição de todas as formas, mas é verdade também que muitos cristãos estão andando fora do padrão de Cristo.
E aqui, queridos, eu quero lembrar a todos os nossos irmãos e irmãs sobre alguns aspectos que Pedro levanta aqui. O primeiro aspecto que eu quero levantar aqui são algumas características que tem nesse texto que servem como base do nosso estudo nessa noite. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Quer dizer, a gente não é dessa vida, né? E se a gente não está aqui como um cidadão, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Que coisas? Pedro diz aqui: para vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Cuidado com paixão. Não há problema nenhum você apoiar qualquer tipo de candidato, qualquer tipo de governo, qualquer tipo de pessoa, não há. Mas às vezes nós fazemos isso com paixões carnais. E paixão carnal às vezes ofende outros, desmerece pessoas que não deveriam de receber da nossa boca esse tipo de tratamento. Então, cuidado com paixão carnal. Paixão carnal não é só sexo. Paixão carnal é qualquer forma de paixão que tem a ver com a carne e não com o bom senso e com a palavra de Deus. Então, difamar autoridades não é papel de cristão. Cristão que difama autoridades é um mau cristão. Eu quero dizer isso, meus irmãos, porque nós estamos repletos de pessoas que estão fazendo desse jeito, estão andando desse jeito, estão convivendo dessa forma. Por isso é que eu estou trazendo aqui para os irmãos esse fato de que existem pessoas que estão andando com uma forma errada de viver e de andar, uma forma que desmerece o próprio Senhor Jesus em todo o seu aspecto e a sua maneira de ser. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós percebemos que há uma outra característica aqui que Pedro coloca. Ele diz que a nossa vida precisa ser um exemplo. Ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Procedimento exemplar. O que é isso? Que ninguém tenha com que nos acusar. É verdade que, no caso de Paulo aqui, inventaram coisas, mas isso não sou eu que tenho que me defender. Eu creio que muitas pessoas perdem o exemplo, o procedimento exemplar no meio dos gentios. E aqui eu quero destacar que esse procedimento exemplar, ele diz ainda: para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja bem, essa glória a Deus vai ser naquele dia final, não agora. Pode ser que alguém fale assim: puxa vida, graças a Deus que existe essa pessoa. Mas a ideia aqui é que eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. E haverá um dia da visitação de Cristo sobre todos. E você que me ouve, se você tem acusado cristãos, cuidado, porque o dia de Cristo virá. Ainda mais, queridos, ele diz ainda no verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Em quarto lugar, sujeição às leis humanas por causa do Senhor. Quando nós estamos nos sujeitando, significa que a lei é essa, nós devemos de obedecer. Desobedecer a lei só se for alguma coisa contrária a Deus e à Bíblia. Os puritanos, eles tiveram uma controvérsia no século XVII com respeito a se eles deveriam de obedecer à lei da Inglaterra ou não. Muitas das leis que foram promulgadas,
E isso depois que a abadia de Westminster foi dominada pelos anglicanos, e o anglicanismo dominou, a religião oficial da Inglaterra foi o anglicanismo. Muitos dos puritanos presbiterianos, eles disseram que não iam obedecer o Estado porque o que eles estavam pedindo era contrário à Bíblia. Lutero desobedeceu o Papa quando não se calou. O Papa mandou que ele ficasse calado e ele não se calou. Mas isso não significa que ele estava não se sujeitando à instituição humana. Tanto é que quando ele foi convocado para ir no sínodo de Worms, ele foi, de Worms, né, como diz o alemão, ele foi e se apresentou e apresentou as razões por que ele não estava obedecendo às leis que estavam ali. Por isso, meus amados irmãos, há um perigo nos nossos dias de não nos submetermos às leis. A gente dá um jeitinho nas coisas. Não, não, não. Isso não é característica boa de um cristão. Cristão não dá jeitinho nas coisas. Cristão luta pela verdade, mas com amor. Alguns poderiam até me chamar e falar assim: ah, o pastor está sendo assim muito conivente com determinadas coisas. Mas eu creio que há um perigo tremendo de nós todos estarmos sendo engolidos por ideias que não são cristãs. Olhemos mais um pouco. O verso 14 diz, o verso 13 ainda diz: quer seja ao rei como soberano. Tudo aquilo que o rei ou o presidente do nosso país está dizendo, eu tenho o direito de, à luz da Bíblia, concordar ou não concordar. Hoje nós tivemos um impasse aí, e você já deve ter ouvido, se não ouviu, vai ouvir falar sobre a questão da vacina. Há um perigo tremendo de uma politização para ver quem é que vai trazer a vacina primeiro. Isso é uma besteira, porque milhares de pessoas estão morrendo e nós não temos tempo para ficar vendo briga política de A e de B. Mas mesmo assim nós estamos sujeitos àquele que está no poder. E nós devemos de sempre, através dos meios legais, e não de difamação e maldade, recorrer ou correr para aquilo que é o correto. Continuando, queridos, Pedro ainda diz aqui no verso 14: quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Quero lembrar a todos vocês que ele estava falando do rei que era Nero, ou depois de Nero, que foram os outros imperadores, que mandavam matar. Ele está dizendo que nós devemos de orar pelos imperadores e por aqueles que estão no poder. Isso não significa que a gente vai tapar os olhos e dizer assim: não, tudo que fizer eu aplaudo. Não. Eu não quero ser político nesse estudo, mas o apóstolo Paulo, ele fez a sua defesa, ele apanhou por causa disso, mas ele continuou na mesma verdade que tinha. Nós não mudamos de verdade dependendo de quem está no poder ou não, da política, do Estado, ou do Brasil, ou dos magistrados e quem quer que seja. Nós devemos de obedecer a Deus em primeiro lugar, mesmo que isso custe a nossa vida, a nossa própria existência. Mas continuando, queridos, ele diz também que, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. A prática do bem emudece a ignorância dos insensatos. Eu me lembro que quando eu estudei fora do Brasil, alguns diziam que a Bíblia é conivente com o Estado. A Bíblia, ela tem um discurso que faz você se submeter ao Estado.
Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que isso não é verdade. Mas a Bíblia nunca diz para você ir contra todo o Estado, ir contra as autoridades. As autoridades foram colocadas lá, instituídas por Deus. Eu me lembro que, às vezes, quando nós falamos sobre isso, muitos dos cristãos dizem assim: ah, mas eu sou de governo A ou governo B. Eu falo assim: você tem direito de ser de quem você quiser, desde que você dê bom testemunho e tome cuidado para não cair na população que fala mal de A ou de B. E eu tenho visto muitos pastores engajados nessas questões políticas. E quero abrir aqui para todos vocês: eu não concordo em pastores na política. Por quê? Porque ou você é pastor ou você é político. Se você é pastor, seja pastor. Agora, se você é político, largue o título de pastor para ser político. Não há problema. Mas muitas vezes as pessoas se utilizam do título de pastor para um trampolim para a política. Bom, dito isso, não é meu assunto aqui, mas quero dizer que os cristãos que não dão bom testemunho, geralmente são pessoas que têm essas características. Olha o que Pedro diz no verso 16: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu sou livre. Eu sou livre para votar, eu sou livre para pensar, eu sou livre para ter a minha interpretação das coisas, e você também. Cuidado quando pessoas começam a aprisionar você sobre determinados eixos filosóficos, políticos, etc. Pedro diz assim: nós somos livres. Jesus veio para nos libertar, não para colocar um jugo maior do que qualquer império romano ou qualquer império brasileiro possa pôr sobre nós. Irmãos, me permitam aí um dado. Eu creio que as mídias sociais, elas têm manipulado muitas pessoas. Então você tome cuidado com mídia social. Mídia social é um instrumento de aprisionamento de pensamentos. Tem gente que só assiste determinadas coisas porque a mídia social, a bolha social vai trazendo aquele: é o que eu penso. Eu não sei se você se lembra, mas o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos muitas pessoas cercar-se-ão de mestres. E eu creio que isso não é só na religião, em política, em todas as coisas demais. Cuidado, somos livres. Mas o apóstolo Pedro ainda diz mais: não use da malícia para você viver. Malícia é quando você usa de instrumentos perigosos para obter determinadas coisas. Se você está divulgando mentiras, cuidado, um dia Deus vai cobrar isso de você. Por isso, quando você for passar alguma coisa para alguém, você deve perguntar: isso aqui edifica a Deus? Ou isso aqui é maldade, falatório maldoso contra alguém? E as nossas mídias sociais estão cheias disso, Facebook e YouTube e tudo mais. Se usa hoje a televisão para falar mal dos outros. Meus amados irmãos, isso não é bom assim. Não usando da malícia. Bom, partindo agora para o final, ele diz: tratai a todos com honra. Às vezes eu fico pensando assim: será que eu tenho tratado a todo mundo com honra? Ou será que eu tenho tratado pessoas sem honra? Meus irmãos, a palavra de Deus é que diz isso. As características de um bom testemunho é tratar pessoas com honra. Bom, olhemos agora para Paulo, e eu quero ser breve aqui. Paulo, um cidadão romano. Por que eu digo isso? Porque é muito importante você compreender que Paulo, ele começa dizendo aqui na defesa dele que ele era um homem de boa consciência.
Ele sabe muito bem o que ele está falando e o que ele está pensando. Eu creio que todos nós, como cristãos, precisamos ter essa boa consciência em tudo que fazemos. Ah, você vai fazer isso? Então faça de boa consciência, não de má consciência. Segunda coisa que eu vejo no texto é que o sumo sacerdote Ananias usa força bruta para calar Paulo. Eu não sei se você sabe, mas quando alguém usa força bruta é porque perdeu a razão. O marido que bate na esposa perdeu completamente a razão. Aliás, uma pessoa dessa deve ser presa, porque não se bate na esposa. E nem se espanca filhos. Filho, primeiro a gente conversa e a gente ensina o caminho certo. Agora, bater nos outros? O que aconteceu? Paulo tinha falado isso, Ananias mandou um dos que estavam perto que lhe batessem na boca. O texto diz que ele deu um soco no rosto de Paulo, na boca de Paulo. É assim que os brutos agem. Você não sabe conversar, você parte para agressão. Isso é um péssimo testemunho de Deus. Cristão não deve fazer isso. Mas o texto diz mais, que Paulo questionou ele, dizendo assim, então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada, sepulcro caiado. E Paulo não mediu palavras para falar para aquele homem que ele era um hipócrita. Hipócrita é gente que fala uma coisa aqui e faz outra ali. E o cristão precisa ser uma cara só. Deus há de ferir-te. Veja bem, não sou eu que vou te ferir, não sou eu que vou revidar. Você está na mão de Deus. E é assim que nós devemos agir quando aqueles que são maus estão nos perseguindo e nos batendo até com força bruta. Meus irmãos, quando a Bíblia fala para a gente voltar ao outro lado da face, era uma expressão de que se você for desprezado por causa de Cristo, dê o outro lado, não revide. É claro que eu sou um cidadão que tenho direitos e tenho deveres também. Assim como eu quero que me respeitem, eu preciso aprender a respeitar os outros, respeitar a religião dos outros, respeitar o pensamento dos outros, mas eu não tenho direito de falar tudo que eu quero e dizer tudo que eu quero para qualquer pessoa. Eu tenho limites. E Paulo questiona isso. E aí ele diz assim: tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me, porque a lei diz para a gente não agredir ninguém. Esse homem estava abusando do seu poder, e abuso de poder é um perigo. Mesmo as autoridades não têm o direito de usurpar o poder. Mas o texto nos ensina mais. Debaixo de autoridade, sem levar em conta os direitos. Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando os sumos sacerdotes de Deus. E eu quero dizer, irmãos, o versículo anterior: tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Debaixo de autoridade, eu preciso saber até onde vai a autoridade de alguém. Vereador não pode tudo. Prefeito, político, pastor, presbítero, diácono, qualquer que seja. Existe um limite da nossa ação. Mas continuemos. Questionar a autoridade não é injuriar. Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo diz: não, não sabia isso. Que questionar a autoridade, que ele era sumo sacerdote. Porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo.
Veja bem, Paulo recorre à lei, ele cita aqui o texto de Êxodo 22, 28, que diz assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Quantas pessoas não têm feito isso nos nossos dias? Blasfemando contra Deus. E não é só na gestão presente, na gestão passada também. A palavra de Deus é clara e ela nos ajuda a entender. Eu quero terminar aqui porque o verso 5 diz: Paulo conhece a lei de Deus. Ele cita a lei de Deus. Verso 6, Paulo usa de sabedoria. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio compunha-se de saduceus e de outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos. O que Paulo fez nesses versos é levantar uma questão para desviar o foco, porque Paulo precisava de tempo. E aí, no final do verso 9, não vemos crime nenhum, e por fim, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado, mandou descer a guarda para que o retirassem dali. Então Paulo usou uma estratégia retórica, né? Ele era muito inteligente, mas naquela noite, irmãos, e eu quero terminar a minha palavra aqui, dizendo o seguinte: Deus honra quando nós obedecemos a sua palavra. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu e colocando-se ao lado de Paulo: coragem, pois do modo por que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. Testemunho, testemunho cristão. Eu não sei como é que anda o seu testemunho, mas eu sei que o testemunho da igreja evangélica está bem baixo. E aliás, nós temos sido taxados de um povo que só quer o dinheiro das pessoas, mas que não tem compaixão. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, que Deus tenha misericórdia dos cristãos que estão hoje no poder ou não. Nós temos ministros cristãos, nós temos pessoas que estão em todas as faixas do poder hoje no Brasil e até mesmo no mundo. Mas infelizmente temos visto muito pouco testemunho. Eu quero orar com você e mais uma vez clamar a Deus que tenha misericórdia de nós e lembrá-lo de que Deus, ele sempre encoraja aqueles que obedecem à sua palavra. Obrigado a Deus pela tua palavra. Ensina-nos nesta noite como viver e como andar, que o nosso testemunho seja bom, ó Deus, e agradável aos teus olhos. Perdoa as nossas palavras tolas, torpes, perdoa a postagem de muitos irmãos e irmãs no Facebook, no YouTube e outras mídias mais. Ajuda-nos, dá-nos poder, para que nesse final de tempo nós possamos testemunhar que Cristo é o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor sobre todos e todas. Amém. Fiquem com Deus.